Boa noite. O nosso grupo vai falar um pouco sobre a ozonioterapia na medicina veterinária. Antes da gente começar a falar sobre a ozonioterapia, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ozônio. Bom, o ozônio é um gás instável, incolor e de odor característico. Ele é constituído por 3 átomos de oxigênio e sendo uma forma alotrópica do mesmo, do oxigênio, no caso. É encontrado nas atmosferas e tem a função de filtrar os raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. E ele forma quando as moléculas de oxigênio se rompem, sendo que os átomos separados combinam individualmente com outras moléculas de oxigênio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a produção desse gás ozônio. Então, como já dito, ele é um gás disponível naturalmente na estratosfera. Ele tem como função absorver e filtrar os raios ultravioletas que são essenciais para o equilíbrio do ecossistema. A produção de forma sintética desse ozônio, ele se iniciou em 1857, quando o Werner von Siemens ele inventou o ozonizador, que esse aparelho ele vai realizar descargas elétricas no oxigênio terapêutico, que é nada mais nada menos do que o oxigênio puro, e utilizando esse gerador, ele vai produzir de forma satisfatória uma variação de 95% de oxigênio puro e 5% de gás ozônio, desde que esse gerador ele seja feito de forma segura, material resistente e atóxico. Entretanto, quando esse gás ozônio ele é produzido, ele deve ser utilizado num curto espaço de tempo, porque ele tem uma característica muito marcante que ele consegue ter uma alta reativação e instabilidade, e faz com que ele retorne rapidamente à forma de gás oxigênio. Aqui na imagem mostra um ozonizador. Ele precisa de um cilindro de oxigênio, obviamente, onde que esse oxigênio ele vai passar pelo gerador de ozônio, e daí então ele vai criar o ozônio terapêutico. Falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação dele, ele vai atuar em várias partes do corpo. Então, pelo ozônio, ele já está praticamente, ele existe em todos os seres vivos, devido à sua existência de inúmeras substâncias biológicas rápidas com esse gás. Então, ele vai causar uma reação nos fluidos orgânicos, resultando em moléculas de oxigênio e em oxigênio elementar. Preferencialmente, esse composto ele vai reagir com ácidos graxos, antioxidantes e compostos de ol, sendo que pode interagir também com carboidratos, enzimas e material genético da célula. Ele também vai ter o seu efeito sobre a pele, onde ele também vai ter seu efeito sobre a pele, onde essa reação do ozônio ele vai se dar com a água presente no tecido, resultando em espécies reativas de oxigênio e de lipo-oligopeptídeos, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Eles são rapidamente reduzidos a antioxidantes, como a glutationa, o superóxido de dismutase, catalase, vitamina E, vitamina C, ácido úrico e o biquinol. Esse peróxido de hidrogênio, ele vai agir no meio intracelular dos eritrócitos, aumentando a produção de ATP e no transporte de oxigênio. Ele também vai agir nos leucócitos, promovendo a produção de citocinas e interleucinas, agindo como imunomodulador, e também vai atuar nas plaquetas, estimulando sua atividade,
o que vai aumentar a produção de fatores de crescimento e altacoides, agindo de forma mais dinâmica e organizada na reparação tecidual. Aqui é um esqueminha básico de como que o subproduto do ele vai reagir no organismo. Então, ele vai ter um efeito antimicrobiano, ele vai regular o sistema antioxidante, ele ativa o metabolismo das hemácias, modula o sistema imunológico, regula o metabolismo e também tem um efeito anti-inflamatório e o efeito analgésico. Eu vou falar agora sobre as formas de aplicação do ozônio. Ele possui uma flexibilidade quanto a essas formas de aplicação, podendo ser administrado de forma subcutânea, intramuscular, intradiscal, intracavitário, intravaginal, intrarretal, intravesical, aplicações dentárias e tópico. Então, a via de administração vai depender do efeito desejado, se é local, regional ou sistêmico, sendo que, ao desejar a ação local ou regional, a administração ideal é por via tópica, subcutânea, intraoperiarticular ou muscular. Caso a aplicação desejada ela seja sistêmica, as vias de eleição são a venosa, através de auto-homoterapia retal. Aqui na aplicação local ou regional, o ozônio ele vai apresentar-se como um anti-inflamatório e como coadjuvante no controle da dor, do edema e da hipersensibilidade, pois ele vai neutralizar os mediadores neuroquímicos da dor, o que faz com que os mediadores inflamatórios, como, por exemplo, a quinina, a histamina e a bradicimina, eles sejam metabolizados e excretados, além de inibir a ciclooxigenase 2. Esse tipo de aplicação tópica, ele vai consistir na exposição da ferida ao gás ozônio e pode ser realizada de duas formas. Bom, através da utilização do óleo ozonizado na ferida, ele vai ser, então, aplicado diretamente na ferida, como, por exemplo, tem o óleo de girassol ozonizado, e também ele pode ser utilizado com a aplicação de sacos plásticos ou bags no membro do animal acoplado ao gás ozônio. Então, ele vai insuflar esse saco plástico e, então, o ozônio ele vai fazer seu efeito ali. Outra coisa importante também é que o uso do saco plástico ele é, em geral, muito satisfatório, que ele pode ter até seus efeitos notáveis desde a primeira aplicação. Outra coisa também importante é que a limpeza da ferida utilizando a água ozonizada, ela vai possuir efeito antibacteriano. Aqui é outra demonstração de uma aplicação com saco plástico no membro direito de um equino. Ali a gente pode ver novamente um cilindro de oxigênio e o ozonizador. E então a aplicação é feita diretamente no membro ou no local que se deseja. A aplicação intraarticular, ela ajuda no auxílio de tratamento de doenças ortopédicas, como artrites, hérnia de disco, lesões traumáticas das articulações, entre outras. E elas são indicadas à associação com outras vias de administração para ampliar o efeito, devendo ser realizado o tratamento também, a anestesia local prévia e técnica asséptica para a administração. A aplicação intramuscular ela pode ser realizada de duas formas: a autohemoterapia menor e a aplicação direta de ozônio no músculo. A autohemoterapia menor consiste em retirar uma pequena quantidade de sangue do animal e ozonizar o sangue, aplicando por via intramuscular imediatamente.
e vai ter como ação, meu Deus do céu, vai ter ação imunomodulador. Meu Deus do céu, não consigo falar. Imunomoduladora. Isso. E essa forma de aplicação, ela pode ocasionar também uma sensação dolorosa. A injeção intramuscular direta de O3, ela deve ser realizada com seringa de 20 ml, bem lentamente e utilizando agulha intramuscular. Aqui outra demonstração também da autohemoterapia menor. Aqui, no caso, são em pequenos animais, né, no cachorro, que também serve tanto para grandes animais como para pequenos animais, né. Temos também a aplicação sistêmica do gás ozônio, que ele vai consistir de duas formas, na insuflação retal, que vai consistir na liberação do gás ozônio no reto do animal, onde as células presentes na parede intestinal elas irão absorver o gás e, através do aumento da pressão retal, ela irá se difundir através dos tecidos. A insuflação na ampola retal promove a liberação de interleucinas, interferon e ATP, sendo que ela é uma via de escolha para o tratamento de colites, proctites e diversas doenças sistêmicas. Nessa via, ela pode ser administrada até 1000 ml de oxigênio e ozônio, sendo que esse gás ele vai passar lentamente por um catéter plástico inserido a uma ampola retal do paciente. Outro método também que se pode realizar é a autohemoterapia maior, que consiste em ozonizar de forma suave e homogênea metade do volume de uma transfusão sanguínea e administrar por via venosa do paciente. Nesse caso, ele é indicado para casos de doenças cardiocirculatórias, infecções, reumatismo, carcinomas e como imunodeficiência. Então, para diferenciar, a autohemoterapia menor vai consistir em uma pequena quantidade de sangue que irá ser retirado do paciente, então ozonizado e devolvido, e a autohemoterapia maior será onde que metade desse sangue será transfundido e então ozonizado e devolvido ao paciente de forma lentamente. As contraindicações, elas vão ser, no caso de não fazer aplicação por via intravenosa direta, no caso, aplicar diretamente o gás na veia, e nem por via intraarterial e nem por via inalatória, porque a partir do momento que o ozônio ele entra em contato com os alvéolos pulmonares, ele acaba se tornando tóxico e gerando um colapso pulmonar. E também é contraindicado a associação com NaCl 0,9% por causar inflamação no local, né? E que é em razão da formação do ácido hipocloroso. O ozônio também não deve ser administrado em pacientes com hipertireoidismo, hemorragia recente, pacientes anêmicos, policitêmicos, portadores de diabetes mellitus que estejam descompensados e portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, aqui, falando um pouquinho sobre, mais especificamente, um pouco sobre a ozonioterapia no tratamento de feridas de equinos, né? Foi realizado estudos e que demonstrou também o uso do tratamento local com água e azeite ozonizados e com o tratamento sistêmico pela insuflação retal do gás ozônio associado. Ele foi eficaz no tratamento de abronemose cutânea em um equino de 15 anos de idade. Também foi realizado outros estudos utilizando 5 equinos rígidos
onde os quais eles foram submetidos à realização de uma ferida induzida e foi comparada à ação da solução isotônica ozonizada, do óleo de andiroba puro e do óleo de andiroba ozonizado. E durante esse tratamento das mesmas, a solução ozonizada, ela obteve resultados inferiores ao uso do grupo controle do óleo de andiroba ozonizado e do óleo de andiroba puro. Sendo que o andiroba ozonizado, ele obteve um grau de retração da ferida superior aos demais, além de ter apresentado uma analgesia, e menor taxa de formação de tecido granuloso exuberante. Em outro estudo também, relatou o uso da ozonioterapia em um equino submetido a um procedimento cirúrgico para retirada de um abscesso da região torácica, onde foi instituído o tratamento da ferida por segunda intenção com o uso da ozonioterapia e da laser terapia nesse processo de cicatrização. O tratamento com gás ozônio, ele era realizado por via tópica, né? Poderia ter sido com o óleo de girassol ou então pelo saco plástico, através também da lavagem da ferida com ringer ozonizado, pela autohemoterapia menor, que é a retirada de uma pequena quantidade do sangue dele ozonizado e devolvida por via intramuscular, e também da aplicação do óleo de ferida. A via sistêmica ela foi utilizada através da insuflação retal, e o tratamento ele demonstrou uma boa retração da ferida, com duração de mais ou menos cerca de 26 dias. Aqui é uma imagem para demonstrar o uso da ozonioterapia no membro de um equino, né? Podemos ver que ela teve uma diminuição bem boa, não, bem expressiva, né? Teve uma cicatrização boa, sem muito tecido granuloso. E é isso que o veterinário ou o dono do cavalo, o tutor, né, ele espere desse tratamento. Agora, falando um pouco sobre as considerações finais desse tratamento. Ela é uma técnica que deve ser utilizada por profissionais treinados para possibilitar a melhor forma de aplicação, devendo esse ser apenas exclusivo do médico veterinário, a prescrição e a condução do tratamento. As feridas em equinos, elas representam um desafio para a medicina veterinária devido às particularidades da cicatrização dessa espécie, o que faz com que busquemos novos métodos alternativos que custem menos e que sejam eficazes. Então, a ozonioterapia pode ser indicada como terapia no controle de feridas em equinos, devido ao seu efeito microbicida, analgésico, imunomodulador e promotor da cicatrização tecidual. Não somente no equino, mas como em qualquer outro animal também, né? Aqui falamos um pouco no final sobre o tratamento na ferida de equinos, mas também a ozonioterapia é muito utilizada em cavalos atletas que não tem nenhum tipo de lesão, aparentemente, né? Apenas para poder aumentar o nível de circulação do oxigênio no organismo. Também é muito utilizado em pequenos animais, como cachorros e gatos. E também é utilizado até mesmo em humanos, né? Que começou a utilização em humanos e depois que foi adaptado à medicina veterinária. Então, nosso trabalho foi esse, falando só um pouquinho, bem previamente, da ozonioterapia, por também ser um assunto bem amplo, né? E gostaríamos de agradecer e obrigado.